Nós queremos agradecer a presença de todos, agradecer os nossos acadêmicos, acadêmicas, nossos convidados, para este primeiro chá acadêmico de 2025 e a continuidade do nosso projeto não, já programa, né? ABL na ASL, Palestras Imortais, desenvolvido em parceria com a Fundação Estadual de Cultura de Mato Grosso do Sul. Hoje, o nosso convidado da ABL é o acadêmico e escritor Antônio Carlos Sequim, que falará aqui sobre o tema Iracema, de José de Alencar a Chico Buarque, abordando as transformações do mito de Iracema a partir de seu surgimento, com o romance de Alencar, até a sua versão desidealizada na canção de Chico. Contemplando também, entre outras, uma pouca difundida representação no parnasianismo com Olavo Bilac. Portanto, um tema excelente, né? Vamos daqui a pouco apreciar essas explanações do Sequim. Este evento de hoje marca também o reinício, né? A continuidade dos projetos com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, dentro do projeto Movimento Concerto, e com a Confraria Sociartista, que neste ano apresentará artistas visuais, realizando pinturas ao vivo, produzindo obras aqui no local, numa interação com a participação do público presente. Bem, referente à nossa parceria com a Confraria Sociartista, hoje nós temos aí dois artistas visuais, duas técnicas diferentes, Lúcia Montserrat e Lúcio Laranjeira. Lúcia Montserrat é formada pela Escola de Belas Artes de Curitiba, mestre em Educação e professora aposentada da UFMS. Lúcio Laranjeira vive e trabalha em Campo Grande, é um artista NAIF com participações em salões, exposições de arte em Mato Grosso do Sul. Pelo projeto com a UFMS, nós teremos hoje, no hall de entrada, o duo de violoncelo e piano. A programação é extensa, por isso que demora aqui as apresentações, né? O duo de violoncelo e piano, na entrada, no hall, farão apresentação com Rafael Henrique e Jorge Cáceres, unindo a sonoridade tocante do violoncelo à delicadeza e expressividade do violão. O duo apresenta um repertório que transita entre diferentes estilos e épocas. E aqui no palco nós teremos, nesse programa com a UFMS, teremos os artistas Peter Hammer e Pedro Vicente. Peter é mestre em música pela Universidade Federal de Goiás e graduado no curso de música pela UFMS, onde estudou violão com o professor Marcelo Fernandes. Fez cursos com alguns dos principais nomes do violão internacional e apresenta-se regularmente como solista ou como integrante do quarteto Toccata. Pedro Vicente é acadêmico do curso de música no terceiro semestre na UFMS. Portanto, vamos começar fazendo essa abertura, chamando com os nossos aplausos aí os dois artistas que eu acabei de citar, o Peter Hammer e Pedro Vicente. Vamos aplaudir os dois artistas. Of true death
stop my vital breath, and tears my heart with sorrow, sighs, solemn cries. Come and possess my tired thoughts, worn soul, that living dies, that living dies, that living dies till thou, O me bestow. Come and possess my tired thoughts, worn soul, that living dies, that living dies, that living dies till thou, O me bestow. Come, shadow of my head, and shape of rest, a light to death, child to deeds, his black-faced night. Come thou and charm these rebels in my breast, whose waking faces do my mind's affright. Oh, come, sweet sleep, come or die forever. Come ere my last sleep come ere my last sleep comes, or come never. Der Nebel breitet und Luna mit Gewölken kämpft. So nimmt der Alte seine Harfe und schreitet und singt waldeinwärts und gedämpft. Du heilige Nacht, bald ist vollbracht, bald schlaf ich in den Lorbeeren.
mig lauschender Schlaf siehst du guter alter Mann und meine Liebe Vogelruft und lass ihn ruhen in lassen Ruht und lass ihn ruhen in lassen Ruht. Der alte Horst, der alte schweigt, der Tod hat sich zu ihm geneigt, der Tod hat sich zu ihm geneigt. Yo me alivio a un pino verde por ver si la divisaba, por ver si la divisaba. Y solo divisé el polvo del coche que la llevaba, del coche que la llevaba. Anda, jaleo, jaleo, ya se acaba el alboroto y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. No salga paloma al campo, mira que soy cazador, mira que soy cazador. Y si te tiro y te mato, para mí será el dolor, para mí será el quebranto. Anda, jaleo, jaleo, ya se acaba el alboroto y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. En la calle de los muros han matado una paloma, han matado una paloma. Yo cortaré con mis manos las flores de su corona, las flores de su corona. Anda, jaleo, jaleo, ya se acaba el alboroto y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Valeu, agradecendo aí os artistas por esta maravilhosa apresentação, né? Agradecer à Universidade Federal do Mato Grosso do Sul pela parceria de sempre. Nós queremos anunciar também que nós temos aqui a presença do curso de Pedagogia da Faculdade INSTED, né? Na coordenação aí do nosso confrade escritor Fábio do Vale. Temos junto aqui o digníssimo Pedro Chaves dos Santos Filho, também desta faculdade INSTED, e demais professores da casa. O duo que fará a apresentação no hall de entrada é da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. Bom, agora nós vamos para a parte onde teremos a abordagem desse tema maravilhoso, Iracema, de José de Alencar a Chico Buarque. Nós teremos essa participação do nosso convidado, o imortal da ABL,
Antônio Carlos Sequim, ele que ocupa a cadeira número 19 da ABL, é doutor em letras pela UFRJ, foi professor de literatura brasileira das universidades de Bordeaux, de 75 a 79, Roma, 85, Rennes, 91, Mérida, 99, a Nova Sorbonne, da França, 2009, e da Faculdade de Letras da UFRJ, onde foi aprovado em 1993 em concurso público para professor titular e tornou-se emérito. Membro de 46 editorias ou conselhos no Brasil e no exterior, sobretudo de periódicos de investigação literária, ministrou dezenas de cursos de pós-graduação no país, no exterior, proferiu inúmeras palestras versando sobre temas de literatura e cultura brasileira, né? No Brasil e em países como Argentina, Cuba, Espanha, Estados Unidos, França, Israel, Itália, México, Portugal, Venezuela. Foi agraciado com prêmios nacionais, destacando-se do Instituto Nacional do Livro, o Prêmio Silvio Romero, da ABL, o Prêmio Alfonso de Guimarães, da Fundação Biblioteca Nacional, Prêmio de Poesia da ABL, Prêmio Nacional do PEN Clube do Brasil. É também membro da Academia Carioca de Letras. Enfim, o currículo do Sequim também está aí na internet, né? Quem tiver mais interesse está lá. Assim, agradecendo a presença aqui do Antônio Carlos Sequim na nossa Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, nós queremos chamar ao palco, com nossos aplausos, o nosso convidado Sequim, juntamente com o Henrique de Medeiros, presidente da ASL. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. O Marcelo está aí? Não, né? No coisa do Marcelo, eu ia agradecer, ele ficou de nosso secretário de Cultura, tinha ficado de vir aqui ao nosso evento hoje, e a gente ia agradecer justamente em função do belíssimo trabalho que a gente está conseguindo fazer, graças a essa parceria com a Secretaria de Estado e com a Fundação. Mas fica para a próxima oportunidade. O Rubeno já falou bastante sobre os nossos eventos esse ano. A gente temos também o nosso clube de leitura, nossas conversas de leitura, está sendo coordenado. Nós temos aqui o professor Maria Adélia Menegaso, que está aqui, a Silvia Sesco, a Lenilde não está, que também estão fazendo, e preparem-se, de repente, na terça-feira que vem, a gente poder também participar na segunda terça-feira do mês, participar do evento. E, antecipando, estava conversando com os acadêmicos esses dias, a gente vai ter também um concurso de contos e um concurso de poesia esse ano, que a academia vai abrir. E isso vai permitir também que as pessoas, novos escritores, de repente, estejam presentes. Antônio Carlos Sequim, que já foi super apresentado aqui pelo Rubem, mas tem uma participação realmente maior ainda e muito importante na Academia Brasileira de Letras, é responsável por toda a programação cultural da academia e que tem feito, inclusive, projetos online maravilhosos e que as academias estaduais de letras também têm feito o possível para divulgar, para tentar falar justamente sobre essa questão da literatura, essa importância da palavra, que está sempre, antes de tudo, antes de todas as artes, a gente tem a palavra para tentar trabalhar o pensamento, trabalhar justamente a capacidade das pessoas de poderem melhorar em função do senso crítico, do senso da educação. Isso aqui é uma satisfação enorme abrir essa série do ano com você, pela importância cultural que você tem no país, e vai ser uma satisfação ouvi-lo. Muito obrigado. Então, eu vou começar dizendo Catu Pitununa. Não entenderam? Boa noite em Tupi-Guarani. Então, agora, boa noite em português. Agradeço à Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, na pessoa do presidente, o acadêmico Henrique de Medeiros. E agradeço a presença dos demais acadêmicos, em especial a presença de todos vocês que aqui vieram nessa noite para essa conversa
em torno de Iracema. E nossa proposta é examinar, como foi dito, este mito de Iracema, a partir da origem dele com José de Alencar, até uma versão bem contemporânea de Chico Buarque. E eu começo pedindo que todos tomem o lugar no navio, vamos partir do navio, né, com os seus coletes salva-vidas, e depois faremos uma escala e tomaremos um avião. Portanto, é um meio de transporte duplo, né, que começa no século XIX no navio e termina em fins do século XX com o aeroplano. E essa nossa aventura, nessa história, se inicia em 1865, com a publicação do livro de José de Alencar. Vamos aterrissar em 1998, com a letra de Chico Buarque. E, como esse lapso é muito extenso, entre 1865 e 1998, faremos uma pequena escala em 1902, recorrendo surpreendentemente, a um Olavo Bilac, um poeta parnasiano que também vai entrar nessa história. Iracema, como todos vocês muito bem sabem, é um dos mais fortes mitos da constituição da nossa nacionalidade no romance de Alencar, porque foi através da união dela, da indígena, com o português Martim, que surge o povo brasileiro. Então, Alencar situa na união do português Martim com a indígena Iracema a raiz do nosso povo. Muitos criticam na obra de Alencar o fato de ele ter talvez atenuado a violência colonizadora. Alencar explicitamente se refere a um consórcio das raças, um consórcio, quando, a rigor, havia a submissão de uma raça, havia a escravização de uma raça mediante um processo muito evidente de aniquilamento, de opressão das etnias indígenas ou das etnias americanas, para nós usarmos a expressão da época, né? Então, no século XIX, você ler num livro de poemas ou num ensaio a referência aos americanos ou às americanas, não vamos fazer o anacronismo de supor que sejam os americanos do Norte. O americano era o povo da América, era o povo originário da América, tanto que um livro de poemas de Machado de Assis se intitula Americanas, e todo ele com a temática indígena. Mas quem critica Alencar por ele ter minimizado a violência do colonizador, eu creio que comete um certo anacronismo, porque nós temos que ver Alencar a partir dos valores de sua época, do século XIX, em vez de fustigá-lo com o politicamente correto do século XXI. E o que nós percebemos no século XIX era um processo de idealização, que era típico do romantismo, né? De atenuar o que fosse ruim para supervalorizar aquilo que fosse idealizado, aquilo que correspondesse a uma imagem paradisíaca do Brasil na formação de sua história e de seu povo. Além disso, se nós examinarmos com mais atenção o que diz Alencar em Iracema, vamos observar que, ainda assim, apesar desse ideal de consórcio do branco com o indígena, é nítida a violência do colonizador.
Alencar não escamoteia esse elemento. Primeiro porque o romance não termina por um final feliz. Todos devem se lembrar que quando Iracema dá à luz Moacir, que é o brasileiro, né, pouco depois ela morre. E o colonizador Martim retorna para Portugal. Quer dizer, a extinção do corpo da mulher brasileira, ou melhor dizendo, a extinção do corpo da mulher americana, para usar a expressão da época, é a condição para o nascimento do povo brasileiro, que surge a partir da morte dessa matriz, da matriz indígena representada por Iracema. Nascimento de Moacir era uma palavra que não existia nos registros de nomes de pessoas, é uma invenção de Alencar. Como Iracema é outra invenção de Alencar. Moacir, etimologicamente, significa o filho da dor, não é o filho da alegria. Então, nós nascemos sob o signo da dor, sob o signo dessa mulher que precisa morrer para que de sua morte, simbolicamente, o brasileiro surja, o brasileiro emerja. Curiosamente, um certo desencanto de José de Alencar com as nossas origens indígenas, que ele tanto louvou, pode ser até indiretamente observado pelo descompasso entre a data que ele escrevia os seus romances e a data em que as histórias dos romances se passavam. O que isso significa? Que Alencar estreia na sua temática indígena em 1857, com o Guarani, que é o momento já, digamos, do português instalado no Brasil, né? O português já expandindo o seu ideal colonizador na terra brasileira. Então, o primeiro romance dele é aquele que está retratando o tempo de união de portugueses e indígenas, já o português no território brasileiro. Qual é o segundo romance dele? Em 1865, é Iracema. Então, Alencar avança no tempo como escritor, mas recua no tempo como referência, porque Iracema se passa num período anterior ao período de Guarani. É o momento do primeiro encontro do português com um indígena. E depois, quando Alencar avança ainda mais no tempo dele, escritor, para 1874, e ele publica o Birajara, é um momento indígena anterior a Pedro Álvares Cabral. Então, reparem que o romancista avança no tempo, mas recua na referência histórica, como se no final ele quase quisesse dizer o momento idílico e paradisíaco dessa comunidade é o momento pré-cabralino, é o momento de Ubirajara. Não é nem o momento do Guarani, nem o momento de Iracema. E, então, essa é uma espécie de uma cronologia às avessas, né? Cronologia inversa na ficção dele. Mas antes de avançar nesse nosso tema aqui, vamos recordar que a mulher indígena já tinha tido várias representações anteriores na nossa literatura. Alencar não foi o primeiro. Ela apareceria, por exemplo, num viés que vamos chamar aqui não literário, mas num viés antropológico. Quando? Na Carta de Pero Vaz de Caminha. Então, em 1500, no documento inicial de fundação do Brasil, nós temos Pero Vaz de Caminha dizendo o seguinte, aspas, também andavam com eles são os índios, né, os indígenas, 4 ou 5 mulheres moças, e elas traziam as suas vergonhas, quer dizer, o seu sexo, né, traziam as suas vergonhas tão nuas e com tanta inocência descobertas que nisso não havia nenhuma vergonha.
Então está aí a primeira marcação, logo do português, né? E logo concentrado na sexualidade, né? Na disponibilidade, na exposição genital das indígenas. Portanto, aqui não se pode falar em aproveitamento literário, e sim numa visão antropológica, né? Descrição de outra cultura, mas também não vamos esquecer que os critérios técnicos, historiográficos, eram muito fluidos naquela época. E, às vezes, os historiadores e os cronistas faziam ficção pensando que estavam descrevendo realidade. Um exemplo que eu gosto de citar a propósito, né, é um determinado viajante que aprendeu um pouco a língua geral, Nheengatu, a língua indígena, falada na costa, e ele informou, achando que fazia ciência, que os povos indígenas não tinham nem fé, nem lei, nem rei. E de onde é que o cronista tirou essa convicção? Ele afirmou que não tinham fé, nem lei, nem rei, porque na língua deles não havia o F, não havia o L e não havia o R. Então, se não havia F, não podia ter fé. Se não havia o L, não podia ter lei. E se não havia o R, não podia ter rei. Veja que é um delírio, né? Quase de um ficcionista, supondo que está fazendo um registro histórico correto, confiável, a partir, evidentemente, de seus valores ideológicos. Já no registro poético, propriamente dito, vamos passar para o século XVIII, e a indígena vai atravessar o século XVIII como personagens importantes de duas epopeias. O Uruguai, de 1769, de Basílio da Gama, com uma linda representação da indígena Lindóia, né? Então, o Uruguai é uma epopeia em versos brancos que até hoje dá para se ler com certo esforço, mas também com algum prazer. E a Lindóia é uma indígena que morre picada por uma serpente quando ela está fugindo de alguém que queria estuprá-la, né? Um assediador. E quando ela morre, o Basílio da Gama cria um verso que é considerado um dos mais belos do século XVIII, né? Quando ele diz: tanto era bela no seu rosto a morte. Como é que a morte torna-se bonita? Através de um rosto de uma indígena que contém dentro de si, aquele momento, a representação da morte. Há um outro texto, pouco posterior, de qualidade hoje em dia considerado inferior, que é o Caramuru, de 1781, de Santa Rita Durão. É um poema épico escrito em decassílabos heróicos e rimados, numa imitação camoniana. E a heroína desse poema, Moema, né, ela tem a paixão pelo português, o Diogo Álvares Correia, que era o Caramuru, que significa o filho do trovão, porque ele acionou a espingarda, criou o barulho do trovão, e os índios passaram a adorá-lo como um deus, né, já que ele dominava o trovão. E ele namora um pouco a Moema, mas ele volta para a Europa com Paraguaçu, uma outra indígena. E a Moema, traída, né, abandonada, ela resolve nadar acompanhando o navio do Brasil até Portugal. Evidentemente, ela vai morrer muito antes, assim que abandona um pouco a costa, né? E ela vai nadando e lançando blasfêmias, imprecações contra Paraguaçu e contra o homem que a abandona, né? E retornando com a outra Índia, como eu disse. Mas reparem, há um traço comum: a Iracema, a Lindóia e a Moema. Todas elas morrem. As três morrem, e duas delas morrem por amarem alguém de outra etnia. Tanto Iracema
quanto Moema, né, morrem por esse pecado de amarem a etnia diferente da delas. E para ficarmos aqui no romantismo, vamos nos lembrar de dois outros autores. Um muito conhecido, o poeta Gonçalves Dias, anterior a Alencar, que publica o Canto do Piaga. O Piaga é o pajé, né, é o sacerdote. Nesse poema, o Piaga, que é o líder religioso da tribo, em 1847, neste canto, ele prevê o genocídio dos indígenas. E é curioso, porque Gonçalves Dias era um poeta da corte, era um poeta muito próximo a Dom Pedro II, e ousou escrever isso, né, que certamente não deve ter agradado muito ao pensamento oficial. Leio uma estrofe desse poema que se refere ao monstro marinho, são os navios. Os navios ele chama de monstros marinhos trazendo os europeus. E como vocês sabem, Tupã ou Tupá é o deus indígena. E aí fala o pajé, o Piaga, aos outros índios: não sabeis o que o monstro procura? Não sabeis a que vem o que quer? Vem matar nossos bravos guerreiros, vem roubar-nos a filha, a mulher, vem trazer-nos algemas pesadas, com que a tribo tupi vai gemer. Ó desgraça, ó ruína, ó Tupã. E o próprio Gonçalves Dias, em 1851, escreve um poema Marabá, que é um poema belíssimo. A Marabá é a mestiça de branco e de índio. E no poema ela é recusada por ambas as vertentes. Ela está deslocada. Ela é recusada pelo indígena pelo sangue branco e é recusada pelo branco pelo sangue indígena. Então ela habita um intervalo, né? Um espaço duplamente estigmatizado. E, como curiosidade, eu vou citar aqui, sem desenvolver, uma novela que quase ninguém conhece, de Bernardo Guimarães, tornou-se famoso pela Escrava Isaura, mas ele publicou uma novela interessantíssima, em 72, chamada Jupira. Jupira, que é o nome da heroína e o nome da novela, é uma mestiça. Mas, contrariamente a, digamos, a desolada Marabá, ela é muito feroz, ela é muito vingativa. Eu diria que a Jupira é uma anti-Iracema. No que havia de placidez e de conformismo em Iracema, vai haver de revolta e de desejo de vingança em Jupira, porque ela, em vez de morrer, quando ela perde o seu amado, decide matá-lo. Está abandonada? Não, não aceita ser abandonada. Vai atrás dele e, por vingança, o mata. Isso aí é um fato único, eu creio, na literatura romântica brasileira. Mas, então, deixando aqui um pouquinho a Iracema, mas vamos voltar a ela, fazer uma pequena escala parnasiana e surpreendente. Porque Bilac publica o seu livro, com o qual os manuais inauguram, né, designam o início do parnasianismo brasileiro, em 1888, mas poucos observam que Bilac ficou publicando sem cessar esse livro e cada edição era modificada, cada edição era ampliada. Assim, em 1902, ele cria uma seção chamada As Viagens, que não existia nas edições anteriores. E essa seção As Viagens é composta por 12 sonetos, grandes viagens ao longo da história da humanidade.
Tem um soneto dedicado aos fenícios, as viagens dos fenícios, a viagem dos bárbaros, das cruzadas, das Índias, quer dizer, grandes ciclos de viagens históricas. E, de repente, ele coloca ali, de maneira até ufanista, né? Dentre as grandes viagens, ele coloca o Brasil como tema de viagens. Só uma curiosidade, nesse ciclo de viagens, o último soneto, o 12º, não é o Brasil, é a viagem à morte. A viagem final que todos fazem com um tom pessimista e amargo. Mas, Brasil. Esse soneto, que é dos menos conhecidos de Bilac, hoje, assim como nós vimos a questão anacrônica em Alencar, né? Você criticar Alencar por ele ter sido generoso com o colonizador, que era a visão do século XIX, nós hoje também teríamos um certo espanto lendo o soneto de Bilac, já que, nesse soneto, ele seria ideológico e politicamente incorreto. Bilac elogia sem pudor o colonizador e vai dizer que o colonizado, o Brasil, essa terra, tinha mais que ser passiva, tinha que aceitar com um sorriso nos lábios até aquela invasão de que estava sendo vítima. Mas esse período, né, vamos também dar um primeiro desconto aqui, e lembrando que se o período romântico foi de extrema valorização da brasilidade, e, em certo sentido, foi até lusófobo, né? O romantismo queria quase romper o cordão umbilical com Portugal, é a língua brasileira, é a colocação de pronomes à moda brasileira e tudo mais. O final do século XIX, com o parnasianismo e o realismo, foi uma regressão a modelos portugueses muito fortes, inclusive no idioma. Eu diria que, literariamente, nós passamos de um período lusófobo para um período lusófilo, na linguagem, na temática, e Portugal voltou a ser o grande modelo da poesia parnasiana. A nossa métrica poética voltou a ser escudada rigorosamente no modelo lusitano. Daí os parnasianos terem criticado a arte poética romântica, dizendo que ela era desleixada, ela era descuidada, quando, na verdade, o romântico tentou incorporar a dicção brasileira, a maneira do brasileiro compor e falar a poesia. E o parnasiano quis voltar à matriz portuguesa como espécie de nobilitação. Se você pegar o soneto Brasil, vai notar que não há uma menção explícita a Iracema. Não podemos jurar que essa indígena que aqui está é Iracema. Mas não dá para resistir a essa aproximação, de tal maneira, tantos tópicos do poema de Bilac vão estar em consonância, em diálogo com o romance de Alencar. Antes de ler, eu já vou dar um spoiler aqui e antecipar algumas coisas que vocês vão encontrar. Primeiro, o momento de um encontro inaugural das duas etnias está em Iracema de Alencar e vai estar no poema de Bilac. A visão do Brasil como um paraíso tropical acolhedor ao estrangeiro. Está nos dois. Outra, aí é quase direto, a referência a uma virgem morena. Essa virgem morena está de pé. Vamos lembrar que Iracema, em Alencar,
ela é esbelta como o talhe da palmeira, e aqui está essa virgem esbelta de pé. E, não menos importante, essa virgem, que é uma metonímia do Brasil, né? Você possuir a virgem é você possuir a terra brasileira. Essa virgem ali está com total disponibilidade afetiva e sexual para o invasor. Leiamos agora, então, o Brasil, e se puder colocar aqui a imagem, né, do poema O Brasil, vocês podem acompanhar na tela ou acompanhar aí no texto. O Brasil. E aqui é um narrador, chamemos do Bilac, um sujeito lírico, né, falando diretamente com um navegador, com um navegante que está chegando ao Brasil. Para uma terra nova ao teu olhar fulgura, detente aqui, de encontro a verdejantes plagas, em carícia se muda a inclemência das vagas. Este é o reino da luz, do amor e da fartura. Treme-te a voz afeita as blasfêmias e as pragas, ó nauta. Olha, de pé, virgem morena e pura, que aos teus beijos entrega, em plena formosura, os dous seios, que, ardendo em desejos, afagas. Beija! O sol tropical deu-lhe à pele doirada o barulho do ninho, o perfume da rosa, a frescura do rio e o esplendor da alvorada. Beija! É a mais bela flor da natureza inteira. E farta-te de amor nessa carne cheirosa, ó desvirginador da terra brasileira. Com que entusiasmo, né? Ele quer que a terra seja desvirginada por esse nauta. Esse é um soneto clássico, em versos de 12 sílabas, né? Versos alexandrinos perfeitos. E reparem que, quando ele diz isso aqui, o português não fez nada ainda. É tudo uma incitação. Ele que está provocando o navegante português a exercer essas ações aqui, que, a seu ver, serão benéficas para o Brasil, caso o português as execute. A voz do texto, portanto, a voz lírica, não narra o que acontece, mas narra o que deve acontecer. E se vai acontecer assim, esse encontro é um destino, não tem culpa. É o destino que está preparando que as coisas sejam dessa maneira, e não uma apropriação histórica datada e localizada, né? Reparem o outro elemento curioso aqui, que a gente começa a perceber, a desmontar a engrenagem ideológica do texto, né? Você tem aqui dois personagens. Tem um navegador e tem a Índia. Mas ele só fala para uma. A outra é ignorada completamente. Não há uma única palavra do narrador dirigido diretamente à indígena. O único interlocutor que ele acha digno da interlocução é o navegante português. A outra é inteiramente ignorada, fica apenas a voz e o ouvido. Outro elemento curioso no poema, repare os tempos verbais. Para, detente, beija, é uma fala no imperativo. A maneira como ele se dirige ao navegante é o imperativo. E se nós pegarmos as gramáticas tradicionais do português, pelo menos aquelas do século XX, elas dizem que o imperativo designa 3 atitudes. Ordem, faça isso. Um desejo, faz isso, né? Vem cá. Ou uma súplica, por favor, faça isso.
Então, o imperativo, tradicionalmente, é ordem, desejo ou súplica. Eu vejo aqui uma quarta modalidade. Não é nem ordem, nem desejo, nem súplica. Eu vejo o imperativo como uma incitação. Né? Através do imperativo, é a forma de incitar o outro a fazer aquilo que ele deseja que seja feito. Vamos observar aqui, na primeira estrofe, como é que ele vai construir a visão do paraíso. É um paraíso total, a terra edênica, a terra brasileira. Reino de luz, do amor e da fartura. Um dos tópicos do paraíso é a subsistência sem esforço. Né? O esforço é a punição de Deus pelo pecado. Né? Vai ganhar a vida com o suor do rosto. O reino da fartura, ele não precisa se esforçar, porque as coisas se oferecem graciosamente. E esse, aliás, foi um dos mitos que os navegantes, historiadores, os viajantes, usaram para atrair a colonização portuguesa. Você não precisa trabalhar, porque aqui os rios já trazem a madeira cortada. Você fica na beira do rio, a natureza por si corta os troncos e você só tem que... Isso era dado como ciência, era dado como fato objetivo. Muito bem. Então, a subsistência sem esforço. E no verso 5, repare que aqui ele vai fazer o contraponto entre a delícia tropical e o inferno europeu do mundo do trabalho, da luta. Treme-te a voz dele é acostumada às blasfêmias e às pragas. Então, essa voz é feita porque a blasfêmia e a praga está do lado de lá. Agora ele vai ouvir uma outra coisa, vai ouvir a melodia, vai ver o passarinho, vai ouvir a pureza. Tudo aquilo que é ruim, negativo, fica esquecido no continente europeu. E, a partir daí, quando ele, então, diz, olha, lá é blasfêmia, praga, observem a construção de uma cena erótica. E ele é sutil, quer dizer, o poeta, né? Ele não manda que o português ataque diretamente a indígena. Há um ritual preparatório. Como é que ele constrói? Primeiro, por verbos que nós podemos chamar verbos preparatórios e verbos de contenção. Primeiro verbo, para. Então não é avançar, para. Segundo verbo, detente. Então não avança, para, vai devagar. Olha, é um manual de sedução. Como conquistar esse indígena? Eu estou te dando aqui todas as regras que você vai obedecer para conseguir o seu e o meu objetivo, que o objetivo do poeta é que essa união se materialize. Né? Detente. Treme, treme-te, treme, né? Ele usa aqui depois a voz. Então, é tudo meio oscilante. Ele tem que incitar muito para convencer o português de que vale a pena fazer isso. E depois de tremer, né, de parar, de deter, ele vai olhar. Então, olhar ainda não é o gesto de posse, não é o gesto de contato, né? Mas é um gesto de preparação. Já olhou, já parou, já avançou um pouquinho, já tremeu e agora vai olhar, para logo passar a ação. Aí ele vai dar o bote. Né? Beija, né? Afaga, 2 vezes, né? Beija, afaga, farta-te. E é uma ação toda frente a uma presa passiva. E essa passividade parece mais atiçar o caçador. Né? Ela entrega os 2 seios. Né? É alguma coisa como se fosse obrigada. Ali está cumprindo um destino, a função dela é fazer isso mesmo, e sem qualquer manifestação, não só de fala, mas sem qualquer manifestação de desejo
por parte do indígena, né? Ele está entrando ali, a revelia quase, né? Quase uma figuração de uma violência sexual que é praticado. Mas, se ela é obrigada a entregar os 2 seios aos beijos dele, ele se exime de culpa. Ele não é culpado, ela é que está entregando. Então, eu estou fazendo isso porque você, narrador, está me obrigando, está me levando até lá. E ainda por cima, olha que eu estou com cuidado, eu estou parado, eu estou detido, eu estou olhando. Mas ela vai e entrega, então eu tenho que cumprir o que se espera de mim. Ora, não é culpado, assim como Martim, em Iracema, também não é culpado da relação. Para quem está lembrado do romance, né, ele toma ali uma poção, um chá, alguma coisa assim, alucinógena, depois a relação ocorre, mas ele não está muito consciente do que fez, não. É o destino que programou aquilo. A mesma situação se refere aqui dele não ser culpado, ela que está ali, digamos, atiçando, né? Digamos que o estupro é culpa da vítima, né? Tanto em Iracema quanto aqui, essa violência, essa sexualidade não consentida é como se fosse a mulher culpada por aquele gesto, por aquela ação ter se desencadeado. A mulher, então, é metonímia, é o símbolo, né, dessa acolhedora natureza tropical. No fim, repare, o que era a natureza tropical, ele nomeia, é terra brasileira. Aqui já está a marcação de um território, né? Território que tem nome, é terra brasileira. E, para chegar lá, há todo um desenho de uma festa sensorial. Ele, maliciosamente, vai impregnando tanta sensualidade no ambiente que torna-se impossível ao navegante resistir. E como é que essa sensualidade se desenha? Repare nos 2 tercetos. Nós temos o tátil, que é a pele dourada. Botou em cena o tato. Depois nós temos o auditivo, que é o barulho do ninho. Nós temos o olfativo, que é o perfume da rosa. E nós temos o visual, que é o esplendor da alvorada. Então, há uma festa sinestésica, há uma festa de sentidos que necessariamente vai embriagar completamente o personagem, que está perdido em tanto apelo de som, de perfume, de barulho, de sabor. Ainda vamos falar do sabor que ficou faltando aqui, quando ele vai comer, né? No sentido quase metafórico também, né? Porque fala da palavra carne, né? A carne é aquilo que se come, seja em que sentido for. Nós temos, então, ali toda a gama de sensorialidade espalhada no poema e confrontem esse auditivo, que é o barulho do ninho, né? E o ninho também, olha, faça um ninho aí com ela, né? Ou o passarinho fazendo um ninho, procriando, né? Por que não? E qual é a oposição disso? É a blasfêmia e a praga, que é o ruído ruim lá, e se transforma num barulho do ninho, que é acolhedor do lado de cá do Brasil. E a imagem final, né, ó desvirginador da terra brasileira, é a representação da mulher índia, ou do país, à espera da fecundação e da posse pelo europeu. Está pronta, né, para ser desvirginada, o europeu pode entrar ali e cumprir a sua missão. É uma terra sem voz. Iracema não fala. A Iracema fala, mas a indígena aqui não fala. Ora, se essa terra é sem voz, esse espaço é virgem. Esse espaço não tem história nenhuma. A história começa a ser contada pelo outro. É o outro, no ato da dominação, que vai contar a sua versão do domínio dessa nova terra. É uma terra ágrafa, é uma terra que não sabe escrever, é uma terra que não sabe falar. Então, ela delega ao colonizador o poder de contar a sua própria história.
do ponto de vista dele, do outro, e não do seu próprio ponto de vista do indígena, que é marcado aqui como uma terra virgem, eu diria, como um texto virgem, como um espaço virgem para que o outro venha ali grafar a sua história, determinar para o índio o que ele é. Vai dizer, índio, você não tem fé, você não tem F, você não tem E. Tudo isso é o outro que está, no seu delírio, atribuindo como se fosse uma verdade de uma outra etnia a qual ele não domina. E por que não tem história aqui? Porque não pode haver história no Brasil onde só há natureza. Ou é história ou é natureza. E se só há natureza, essa história vai começar pela voz do português, que vai fundar a terra brasileira. E essa história brasileira, da terra brasileira, começa pela penetração do estrangeiro na terra e na carne americana. Ele vem ao Brasil, vem aqui para fecundar, para copular o Brasil como um corpo passivo, como se o corpo precisasse ou pedisse, por favor, me dê uma história. Né? Aqui está a história, mas só que não é a minha história, é a história do outro, que vai passar como se fosse a minha. Passemos agora, deixemos aqui o navio, até o Martim, porque o Martim, no final, abandona também o Brasil, pega um barco e volta para Portugal. Abandona em termos, porque ele deixa o Moacir, que é a semente que ele plantou em Iracema, que é o filho da dor, que vai começar, então, a contar a história do Brasil através da mestiçagem. Mas passemos, então, num grande salto agora para o avião, o final do século XIX, com a Iracema de Chico Buarque. Só uma curiosidade é que essa paráfrase, essa recriação de Iracema não foi a única feita no século XX. Tem uma de um autor cearense, um francês radicado no Ceará, que ninguém conhece, um romance chamado Sinharinha, e que quando Alencar começa além, muito além do horizonte, né, onde azula, ali, aí ele começa, o Saladino, que é o autor de Sinharinha, aquém, muito aquém do matadouro modelo, nasceu Sinharinha. Sinharinha, a virgem dos lábios de ruge, que tinha cabelo mais negro que a chaminé da Light, e tinha os cabelos mais curtos que os vencimentos de um funcionário público estadual. Então, é uma sátira deliciosa, né, que o Saladino promove, um livro que nunca foi reeditado, e tem ali. Aí, no Iracema, quando ele encontra o Martim, aí ele sugere quebrar a lança. A lança, que quebrar a lança era ter um pacto de paz, né? Aí vai. Sinharinha saiu do bar. Em seus olhos perpassa uma névoa de sonho e em sua boca há um estranho gosto de cabo de guarda-chuva. E aí fala assim, diante dela e fitando-a com os olhos, aí seria o Martim, com os olhos de cinema, está um tipo estranho à terra. Será um boxeur ou um contador de banco? Tem nas faces o pó que o barbeiro lhe deixara. Nervosa, Sinharinha quebrou o cabo da sombrinha. O forasteiro apanhou e falou, quebras por gosto o cabo da sombrinha? E ela, menino, virgem, você viu? Então está aí toda a paródia da Sinharinha. Mas vamos deixar esse romance e voltar aqui, essa paródia, né? E partirmos para Iracema voou. Mas antes de partir para Iracema voou, eu queria relembrar 2 ou 3 aspectos do romance de Alencar, para ver como é que eles vão ser, digamos, ironicamente desmontados na letra de Chico Buarque. Martim, em Iracema de Alencar, tá? É um colonizador que aprende a língua local, né?
Ele é esperto. Como os indígenas não falam português, então Martim, mesmo sendo colonizador, ele aprende a língua indígena. Primeiro ponto, para a gente ter na cabeça. Segundo, Iracema, que é a virgem dos Tabajaras, os Tabajaras é uma tribo que está em guerra com os Pitiguaras. O azar de Iracema, o problema ali, é que Martim é amigo dos Pitiguaras e não dos Tabajaras. Pitiguara é a nação inimiga. E Iracema vai ter que se aliar à nação inimiga pelo amor a Martim, dos Tabajaras. Então, Iracema vai viver um impasse entre a fidelidade ao sangue, a sua origem, que é o Tabajara, ou a fidelidade ao seu amor, à sua paixão. Porque se ela ficar com Martim, ela tem que passar para o outro lado, para o lado dos Pitiguaras. Isso vai ser importante também. Então, Iracema vai ficar dividida entre se entregar à tradição ou ao seu desejo. E para ir atrás do desejo, ela precisa trair a sua origem. Outro tópico também curioso, que eu só estou citando aqui em Iracema de Alencar, aquilo que vai ser pervertido por Chico Buarque. Tá? Iracema anda sempre nua. Desde Peru Vaz de Caminha, nós vimos que elas não tinham vergonha de exibir as suas vergonhas. Então, Iracema de Alencar, coerentemente, andava sempre nua. E Iracema tem por companhia uma jandaia em Alencar. A jandaia é uma espécie de periquita, um papagaiozinho pequeno, né? É a jandaia que cantava. E, muito importante a gente ter na cabeça, antes de ver o texto do Chico Buarque, é que Iracema, como filha do cacique, ela detém o segredo da Jurema. O que segredo é? Jurema é uma árvore. Das folhas dessa árvore se fazia uma poção mágica, alucinógena. E Iracema sabia preparar essa poção, e quando os indígenas, os tabajaras, chegavam cansados da guerra ou cansados da caçada que faziam, eles precisavam de uma fuga para o imaginário. Então, ela dava a poção, servia esse chá mágico, e os indígenas, os tabajaras, faziam as suas viagens maravilhosas, né? Sonhavam que estavam caçando os animais mais saborosos, sonhavam que estavam se banqueteando, tudo aquilo que a realidade às vezes não oferecia, através da imaginação, do sonho, através da poção mágica, do segredo da Jurema, do chá da Jurema, esses indígenas conseguiam ter acesso a esse mundo maravilhoso, né? Muito bem. E isso seria Iracema, e ainda antes de chegar ao Chico Buarque, eu não resisto a contar um fato curioso relativo ao próprio título do romance, né? Iracema, os lábios de mel, na etimologia tupi-guarani. Mas, como quase todos aqui devem saber, Iracema é um anagrama perfeito da palavra América. Você pega as letrinhas de Iracema, você mistura bem, e onde está Iracema, você consegue construir a palavra América. Daí, então, se fez uma leitura assim, sensacional, né? Reparem como Alencar foi genial, porque quando ele criou uma personagem, não só ele criou esse nome, né, próprio, que é dos lábios de mel, mas ele já embutiu dentro de Iracema o mito da criação da América, o continente americano. Lindo isso, mas Alencar não fez isso. Alencar não tinha a mínima ideia de que
Iracema fosse, América fosse anagrama de Iracema. E como é que eu posso afirmar peremptoriamente isso? Em primeiro lugar, Alencar não deixava passar nada. Tudo que ele criava e fazia, no próprio romance, ele botava um pé de pano para dizer, olha que isso aqui é isso, olha que isso aqui é aquilo, olha essa etimologia. Então, tudo aquilo de que ele tinha consciência de ter feito, ele registrou, sem exceção. E não iria deixar passar batido algo tão sensacional quanto isso. Não só não falou isso nesse momento, como não falou uma vez sequer em qualquer outro momento de sua vida, seja onde fosse. E o que ele fez foi escrever muito sobre seus romances, discutir muito o que ele estava fazendo, tinha consciência plena de tudo aquilo que ele fez. Ele só não podia ter consciência daquilo que o texto fez a revelia dele. Daquilo que o texto dele continha, mesmo que ele não tivesse percebido que o texto continha. Isso pode parecer algo paradoxal, mas eu digo o seguinte, quando Iracema passou a ser anagrama de América? Somente quando o primeiro crítico declarou. E isso aconteceu no século XX. Então nós temos o seguinte paradoxo quase borgiano. Iracema, até o começo do século XX, nunca foi anagrama de América, porque ninguém declarou. Como é que vai ter um sentido que não é exposto, que não é visto, que é declarado? Mas, quando, suponhamos, em 1910, Medeiros de Albuquerque, o João Ribeiro, disseram que a Iracema era anagrama de América, Iracema passou a ser, desde 1875, alguma coisa que ela não foi até 1910. Então, é o presente que deu um sentido retroativo que o passado mesmo não tinha no momento em que foi criado. Ficou claro, então, esse paradoxo, né? Quer dizer, o passado foi uma invenção de um presente posterior a ele. E aí atribuiu um sentido que não tinha. Isso só comprova o que eu sempre digo, costumo pensar, né? Que o sentido do texto não pertence ao autor, pertence ao leitor. Né? É o leitor que atribui um sentido ao texto que pode ter sido totalmente ignorado pelo próprio autor. Porque o autor, ele é dono do texto, mas não é dono do sentido do texto. Quando o autor começa a falar sobre o seu texto, ele já não é mais o autor, ele é um leitor. E ele pode ser um leitor medíocre de um texto maravilhoso que ele criou, como autor, certo? Pode ser um autor maravilhoso e pode ser um péssimo leitor daquilo que ele foi como leitor, daquilo que ele foi como autor. Né? É um leitor ruim do grande autor que ele foi. E o autor não tem que ser nada dono, não precisa fazer, deixa que o sentido ele é sedimentado pelo leitor, eu digo mais, pelos leitores historicamente, porque cada leitor de cada época, na grande obra, vai descobrindo camadas de sentido que o texto tem e que o autor na época não conseguiu perceber e que o leitor da época não conseguiu perceber. O exemplo clássico é Machado de Assis, né? Que era considerado um grande autor para as senhoras e para as moças, um autor inofensivo, porque era aquilo que, naquele horizonte da época, conseguia se ler em Machado. Então, nenhum leitor de Alencar, nem o próprio Alencar, conseguiu ler a palavra Iracema dentro de Alencar. Então, não foi anagrama criado por Alencar. Foi criado por um leitor e depois passou a ser autoria de Alencar. Quer dizer, o autor sempre se beneficia daquilo que o leitor vai descobrindo e incorporando e atribuindo à sua própria obra. Mas isso dito, vamos então chegar finalmente, né, a Iracema
de Chico Buarque. Iracema voou para a América, leva a roupa de lã e anda lépida. Vê um filme de quando em vez, não domina o idioma inglês, lava chão numa casa de chá, tem saído ao luar com um mímico, ambiciona estudar, canto lírico, não dá mole pra polícia, se puder vai ficando por lá. Tem saudade do Ceará, mas não muita. Uns dias afoita, me liga a cobrar. É Iracema da América. Iracema voou para a América, leva roupa de lã e anda lépida. Vê um filme de quando em vez, não domina o idioma inglês, lava chão numa casa de chá. Bom, vocês devem ter percebido algumas sinalizações aqui no texto, né? Que faz deliciosas intertextualidades, algumas explícitas, evidentes, e outras bem mais sutis. Primeiro, vamos ver aqui as diferenças, né, desse texto em relação, por exemplo, ao poema do Bilac. Aparentemente é um discurso em terceira pessoa. Iracema voou, terceira pessoa o tempo todo. Mas no final, às vezes, me liga, né? Me liga a cobrar. Então, ele fala com Iracema. Diferentemente do outro, que é distanciado, aqui há uma aproximação, quer dizer, ele ouve Iracema. Iracema fala. A Iracema do Bilac é muda. Essa aqui fala e fala com o sujeito lírico. Iracema voou. Iracema voou. Martim viajou. Então, em Alencar, é o homem que se desloca. Aqui é a mulher que sai do lugar. E ela voa para a América. Eu acho aqui que, irresistivelmente, o Chico Buarque lança aquele gostinho do anagrama, né? Iracema e logo depois América. Quer dizer que ela voou para os Estados Unidos. Mas América em vez dos Estados Unidos é porque aviva na nossa memória o jogo anagramático de Iracema e América. Voou para a América. Leva roupa de lã. Iracema anda nua. Essa Iracema do século XX, né, ela anda muito vestida, até porque a realidade climática que ela vai encontrar é bem diferente da realidade tropical climática do Brasil. E um dado interessante que vocês viram aqui na letra é que em Iracema de Alencar nós temos o colonizador entrando na terra de Iracema. Aqui Iracema vai para a terra do colonizador, vai para a terra do poder, os Estados Unidos, né? Então ela vai ser colonizada na terra do colonizador, enquanto em Iracema de Alencar o colonizador é que entrava na terra da pessoa colonizada. Ela anda lépida. O romance de Alencar também se refere à velocidade. Iracema de Alencar é sempre lépida, como a Iracema de Chico Buarque. O Chico vai juntando algumas características e vai botando pelo avesso outras características.
vê um filme de quando em vez, não domina o idioma inglês. Olha que delícia que é esse verso, né? Porque a questão da língua é fundamental. No livro de Alencar, é o Martim que tem que aprender a língua do nativo. E aqui, ela é que é forçada a aprender a língua do colonizador. Não domina o idioma inglês. Então, ela é obrigada, tendo o seu idioma, a abandonar o seu idioma e aderir ao outro. Enquanto, em Alencar, é o outro que abandona o português para aderir ao idioma indígena. Lava o chão numa casa de chá. Aqui você percebe que ela tem uma atividade talvez clandestina, né? Ela é um imigrante ilegal. Hoje em dia ela já estaria deportada, certamente, né? Então, ela está ali numa atitude, digamos, de serviçal, uma atitude de cuidar da casa, mas aqui há uma delícia intertextual quando o Chico Buarque coloca a pobre Iracema lavando o chão, então uma posição não esbelta ou de pé, mas ajoelhada ou deitada. Essa Iracema aqui não tem o porte altivo da outra, né? Tem um porte rebaixado. E por que ele colocou? Bom, tudo bem, é uma casa de chá, talvez japoneses ou cultura assim, né? E ela sai ao luar. Será que isso, além de demonstrar a pobreza, a dificuldade, não estaria dando uma piscadinha para alguma outra referência? Nos anos 50, houve um filme norte-americano que fez muito sucesso no Brasil, e eu pediria que a gente visse o cartaz dele, o cartaz do filme. Como se chamava o filme de 1955? Temos aí? Pode botar o cartaz? Não. Casa de Chá ao Luar de Agosto. Casa de Chá ao Luar de Agosto. Aqui nós temos lava-chão numa casa de chá, tem saído ao luar. Sutilmente, Chico Buarque brinca com o título do filme, e esse filme narra o quê? Uma ilha japonesa em que os oficiais norte-americanos se instalam como dominadores. Então, novamente, uma relação de colonizador e colonizado e dois idiomas diferentes circulando. Eu não consigo deixar de ler esses versos sem imediatamente pensar no filme Casa de Chá, no Luar de Agosto. Mas notem que quem fez esse cartaz é tão hostil à língua estrangeira, ao dominador, que traduziu o nome do diretor, que é Daniel Mann, para Daniel Homem. Eu nunca vi isso. É um filme dirigido por Daniel Homem, quando o nome dele é Daniel Mann, né? Com 2 N's, inclusive, o original. Tem saído ao luxo. E nesse filme, a Casa de Chá vai remeter imediatamente à ideia da geisha. É a mulher passiva, de novo. É a mulher passiva em Alencar, a mulher passiva em Bilac e a mulher passiva no filme, e aqui também, de certa maneira, né? O cara está lá servindo nesse local. Lava-chão numa casa de chá, tem saído ao luar com um mímico. Aqui chega até a ser cruel. Ela quer aprender o inglês, fala mal e sai com um mímico, que é o que não fala. Né? É aquele que vai representar. Chega a ser cruel, né? Ela dominando mal o inglês e vai se namorar um mímico, que vai se representar através do gesto e não através do idioma. Quer dizer, o mímico é a não linguagem verbal, né? É a diferença radical levada em comunicabilidade ao estágio máximo. Ambiciona estudar canto lírico. O canto, né? O canto, a voz da jandaia, também é o canto da jandaia o tempo todo, que está em Iracema. E aqui também é um pouco cruel, né? Essa contraposição entre algo que é sublime, que é o canto lírico,
e o mudinho do lado, que é um mímico, que não tem voz nenhuma, né? É o contrário do canto lírico. E também essa contraposição do canto lírico, que é o espaço do grande teatro, da ópera, e a casa de chá, onde ela fica lavando, né, o chão da casa. Porque ela não, reparem que ela não lava a casa de chá. Ele faz questão de dizer, lava o chão na casa de chá. Quer dizer, é o mais baixo possível, né? Fisicamente, metaforizando o mais baixo possível, socialmente, culturalmente. Ambicione estudar canto lírico. E depois do registro mais sublime, vem o registro mais coloquial e esperto. Não dá mole para a polícia. Então, depois de falar do sublime, aí vem, que seria o ideal, o idealizado, vem a dose brutal de realidade. Não dá mole para a polícia, porque está ilegal. Né? Sabe que se fizer uma besteira ali, ela vai ser apanhada e vai ser condenada à sua origem. Né? Curiosamente, é todo um jogo aí de origem, de distanciamento. Né? Se puder, vai ficando por lá. Esse lá é o quê? É uma terra estrangeira, é uma terra hostil, exatamente como a terra dos pitiguaras, que Iracema, né, que habitava a terra onde ela se sentia bem, que era dos potiguaras, mas em nome do seu desejo, ela foi para um terreno hostil, os pitiguaras. E essa aqui, em nome talvez da sua sobrevivência, também foi enfrentar um território hostil, que é o território da América, que é hostil para com essa invasora ou com essa imigrante. Aí nós temos outra vez, assim como o canto lírico era ideal, canto lírico, mas não dá mole, puxou para real, nós temos aqui uma contraposição. Tem saudades do Ceará. Isso aqui é idílico, né? Isso aqui é simbólico, mas não muita. Então aqui caiu na real. Né? Há todo um movimento de uma idealização e depois um choque de realidade. Mas não muita porque, mesmo com todo esse problema, a gente vai levando. Como dizia a letra também do Chico e do Caetano. Né? Então é melhor ficar lá, lavando o chão, né? Namorando um mímico, abrindo mão dos seus sonhos, do que voltar para o Ceará. Por isso que a saudade dela é não muita. Mas um dia, assim como Iracema podia ter saudade da sua tribo tabajara, né? Um dia, afoita, ela me liga a cobrar. Então ela restabelece um relacionamento com o seu lugar de origem. Ela não esqueceu totalmente, ela não quer voltar, mas também não esqueceu. Me liga a cobrar, e como é que ela se identifica para o seu interlocutor, que é o poeta, que é o Chico Buarque, do outro lado da linha. Aqui é Iracema da América. Já não é mais a Iracema do Ceará, não é a Iracema do Brasil, é aquela América, aquela Iracema transculturada, que prefere ter uma subvida naquele local, mas que ela sobrevive, do que voltar para uma terra de origem, né? Que é essa terra agora inimiga dela, né? Esse Brasil, que é um inimigo, talvez, dessa imigrante aqui. E é por isso também que tem um verso aqui que é muito simples, mas que eu acho muito simbólico, muito forte. É que Iracema, quando liga para o Brasil, ela liga a cobrar. Se liga a cobrar, no sentido literal, é porque nós vamos pagar essa ligação, mas que ela tem alguma coisa a cobrar da gente. Né? Então, o que ela cobra, quando ela liga a cobrar, é essa vida em que o brasileiro tem que fugir do seu país para tentar viver de qualquer maneira, sem falar a língua, no país do colonizador. Eu acho que isso aí é que o Chico Buarque passa para a gente. Muito obrigado. Bom, entre
José de Alencar, entre desvirginações do Brasil, voos de Iracema e casas de chá num luado de 27 de março, vamos manter essa sequência que a gente tem de uma pequena conversa com o nosso palestrante, nosso visitante, ao final da palestra, lembrando que nós vamos ter depois ali no foyer ainda um momento de confraternização de todos. E alguém tem alguma questão, alguma colocação com relação a Iracema, os voos, brasilidades? Alguma, Adélio? Então, eu fiquei pensando, quando o senhor fala dessa explicação pelo presente daquilo que poderia conter o passado, no nome, né, do romance, América e Iracema, eu pensei também naquele ensaio do José de Alencar, Como e Por que Sou Romancista, quando ele se defende de ser acusado de plagiar o Cooper. Podia falar um pouquinho disso? Porque Alencar, de fato, podemos considerá-lo um criador do romance brasileiro, né? É um homem complexo, contraditório, teve atitudes que hoje em dia politicamente seriam equivocadíssimas, mas teve um amor do Brasil, uma tentativa de compreensão, que eu só coloco similar Mário de Andrade, no século XXI. Né? Com todos os erros e equívocos, exceto de ambos, eu acho que Alencar... Mário de Andrade está para o século XX no Brasil, como Alencar esteve para o século XIX. Foram duas inteligências que quiseram pensar o Brasil na totalidade. Né? O Brasil do interior, o Brasil da cidade, o Brasil do folclore, o Brasil da música, o Brasil da literatura. E não é à toa que a dedicatória de Macunaíma, do Mário de Andrade, é a José de Alencar. Não dedica a Machado, dedica a Alencar. E a ideia do plágio, quer dizer, são temas e ideias que circulavam plenamente no século XIX, e haver uma coincidência de um trecho ou de outro não significa o que hoje nós chamamos de plágio. Até porque essa apropriação de uma ideia alheia era tolerada como a prática da boa literatura, não é algo estigmatizado. Hoje em dia nós temos aí mecanismos, não, essa frase é minha, né? Esse bom dia, você copiou bom dia, porque eu já disse bom dia antes de você. Então chega a um ponto em que tudo fica patrulhado. Mas há um olhar mais generoso no século XIX que diz que você pode dialogar com o outro, pode absorver o que o outro diz. E, às vezes, essa apropriação ela é explicitada pelo autor. Tem um poema que eu espero que vocês fiquem curiosos de procurar no Google, quando terminar aqui a palestra, né, de um poeta chamado Guimarães Júnior, que ninguém mais conhece. Aí, esse Guimarães Júnior escreveu a história de um cachorro, que é um texto que, lido com emoção, pode até fazer chorar a plateia. Né? E ele diz, a primeira nota que ele diz, aproveitei um texto que o fulano de tal escreveu em época tal, né? Mas só que o texto era em prosa. Ele pegou a ideia, mudou o nome do cachorro, que no original era Mustafa, e que ele chamou de Veludo, criou a maneira dele, fez o texto dele e botou a digital do outro. Quer dizer, isso não era desdouro nenhum. E até ao contrário, às vezes, quando você queria dizer que tinha um pedigree, boa estirpe, né, você citava o outro com uma maneira de legitimar a qualidade do seu próprio texto. Raquel? Um momentinho. Esse. Chamava-se Veludo, exatamente esse. Então, vocês procurem no Google. Eu tinha um cão, chamava-se Veludo. Se vocês estiverem tristes, vocês vão chorar no final do poema, viu? Eu não vou dar spoiler, não, só vou contar o comecinho da história, para vocês ficarem assim interessados, né? É uma pessoa que tem um cachorro, né?
e que ele amava esse cachorro. E um dia ele vai fazer uma viagem para a Europa e confia para um amigo dele, que é o narrador do poema, o cachorro. Diz, olha, cuide bem do Viludo. É o ser que eu mais amo na vida. É tudo para mim. E confia o Viludo ao narrador do poema. E o narrador começa a ter ódio do cachorro. Começa a implicar com o cachorro. Né? Começa a pensar, o que vai fazer com ele? Aí tentou abandonar o cachorro humildemente volta. Né? Até que um dia ele tem um pensamento horroroso. Está no poema. O que ele pensa em fazer? Sequim, falando nessas digitais, nessas marcas, intertextualidades, essas mortes que foram colocadas, a morte de Iracema, a morte de Moema, a morte de Lindóia, dessas indígenas, estariam baseadas, por exemplo, na morte de Inês de Castro, dos Lusíadas? Olha, não necessariamente. Eu diria está baseada no fato de que a mulher é frágil, é fraca e deve morrer. Quer dizer, uma espécie de um pensamento de época, né, que diz, bom, se tem homem ou mulher, um dos dois morre, é a mulher. É a mulher. Porque o mito de Inês, que é um mito muito forte também, normalmente, quando ele é trabalhado, ele precisa ser mais explicitado. Então, o fato dela morrer na água não tem nada a ver com a morte de Inês. Né? Agora, um poeta contemporâneo da mais alta qualidade, chamado Ivan Junqueira, escreveu um livro lindíssimo chamado A Rainha Arcaica, que aí é uma reverência total ao mito de Inês de Castro. Né? Sequim, não poderia passar de uma maneira especial essa possível colocação, mas me ocorre de recordar, um pouco depois da posse de Ailton Krenak, uma jornalista perguntou a ele, dizendo que, em Triste Fim de Policarpo Quaresma, uma das proposições era que a língua oficial do Brasil fosse o Tupi-Guarani, e o desfecho é também bastante complexo da obra, e Ailton Krenak responde de uma maneira muito sensível, dizendo que ele talvez, como o primeiro indígena da BL, não teria condições de pagar essa conta literária, e ele pede para o jornalista considerar a seguinte fala: enquanto o meu povo não produzir literatura na nossa língua, nós não produziremos literatura indígena. E aí ele cita Policarpo na tentativa do protagonista em propor a língua oficial. E, se possível, eu gostaria, então, que, nesse contexto todo que chacoalhou de diversas maneiras a BL com a chegada do vosso confrade, e tão celebrado por muitos, Ailton Krenak, como isso tem colidido dentro da BL, né? Como isso tem suscitado tantas proposições que a gente tem apreciado. Bom, agora, a literatura indígena ela é fortemente baseada na oralidade, né? Então, agora essa oralidade ela é recolhida e se transforma numa literatura indígena, feita por indígenas, no idioma do indígena. Eu acho que é perfeita essa colocação, de não procurar adaptar uma coisa a outra. Porque no Policarpo Quaresma, salvo engano, seria um vocabulário português transposto para o tupi, e não um vocabulário intrinsecamente tupi produzido ali. Isso causa diferença total. Evidentemente, não podemos nem de longe pensar em qualquer cancelamento da língua portuguesa. Esse tema, aliás, eu estudei num artigo, num ensaio pormenorizado, as relações tensas entre Brasil e Portugal, a partir da nossa pós-romântico, né? A partir da noção de pátria, a questão do idioma, qual é a língua, se é a língua brasileira, se é o português do Brasil ou do Portugal, mas há um respeito enorme às línguas indígenas, né? E a eleição do Krenak comprovou isso, na abertura da academia, a novas modalidades discursivas que também são muito bem-vindas.
mais 2 perguntas, assim, e aí vamos para coisas, alguém, caso elas existam, Senão, elas estejam. Alguém, alguma colocação? Professor, só gostaria de ouvir se, assim, enquanto o senhor discorria, fiquei pensando no estilo, uma coisa assim, com Antônio Calado, com Quarupi, sim. mas claro que numa inversão, né? Não pensando no estereótipo da Iracema, mas como ele trabalha vários elementos, inclusive na questão do chá, do éter que aparece. Queria que o senhor comentasse se faz sentido. Não, faz sentido, é um olhar muito menos idealizado, né, o do Antônio Calado. Evidentemente, já está, digamos, mergulhado no universo indígena, tentando a compreensão dessa diferença, em vez de ir com a catequese, né, com a qual partiu esse olhar já, digamos, dos colonizadores, que era inteiramente eurocêntrico, que era de moldar a cultura indígena ao padrão lusitano ou espanhol, como se as lacunas que ali estivessem fossem marcas de defeito e não de uma constituição de diferença. E também eu me lembro, a propósito disso, uma certa ingenuidade de colonizadores, quando, por exemplo, achando que os indígenas estavam esperando a religião católica, o cristianismo. Estavam lá esperando. Por que faz isso? Porque um sacerdote faz o sinal da cruz e os indígenas fazem o sinal da cruz. Faz como cortesia a ele, como repetição de um gesto, mas foi interpretado como adesão ao catolicismo. Então você vê como há uma impregnação ideológica violentíssima de que, em vez de tentar ver que aquilo lá é um gesto de imitação, apenas de cortesia e de trato, e não daquilo que o colonizador queria, que era a submissão à religião por parte dele, né? E o Calado, certamente, é um olhar muito mais moderno. Eu gostaria de destacar vocês, os que forem ficar para poder estarem com a gente ali no chá, destacar a questão da Lúcia Montserrat e do Lúcio Laranjeira, que são 2 artistas maravilhosos que estão hoje fazendo uma formatação diferente da participação da Conferência dos Artistas. Eles vão estar trabalhando e vão estar pintando ali, vão estar desenvolvendo sua arte. Então, é interessante o convívio também com eles ali na hora que a gente estiver batendo um papo. Olha, é só muito agradecer a Antônio Carlos Sequim por essa abertura fantástica da nossa academia, do nosso ciclo desse ano de palestras, e isso só demonstra realmente tanto que a gente tem a ouvir, a conviver, a participar e a conversar sobre Brasil, né? Boa noite a todos e vamos conversar lá na frente. Obrigado.